E vamos voltar ao capítulo de número 1. E vamos ler do versículo 10 até o 17. Gálatas, capítulo 1, versículos 10 a 17. Eu vou ler. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem aprendi de homem algum. Mas aí a gente pergunta, então Paulo, como você soube a respeito? Aí ele diz, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Vamos fazer a mesma pergunta. Você nunca mais vai esquecer isso. E quando você estiver conversando, esse programa vai estar em você, você vai falar da mesma forma. Por que Paulo escreveu essa carta aos Gálatas? O que aconteceu com a igreja dos Gálatas? Paulo foi para a região da Galácia, fundou as igrejas na região da Galácia e pregou o quê? O evangelho da graça de Deus, não é? Efésios 2:8 que diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. E ele diz, não vem de obras. Quer dizer, pastor, que eu não tenho como produzir alguma coisa que me salve? Não. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então o que isso quer dizer? Que nós somos salvos pela graça de Deus, por aquilo que Cristo fez na cruz, mediante a fé. Então a pessoa pode pensar, bom, eu que criei, eu que produzi a fé, não é? Foi a minha obra que produziu. Então Paulo diz, isto não vem de vós. Então o que você tem que entender é que a fé que um dia você teve, que nós tivemos para ser salvos, não foi nós que produzimos, não veio de nós. É um dom, uma dádiva de Deus. Deus que injetou isso dentro de nós. E não vem de nenhuma obra que eu faço para que ninguém se glorie. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e dizer assim, eu estou aqui salvo por merecimento, porque eu paguei algum preço. Não. O homem é inútil no quesito salvação. O homem pode fazer muita coisa bonita e boa, ajudar o próximo, mas no quesito salvação, o homem é inútil. O que a palavra diz em Romanos 3? A uma, todos juntos se tornaram inúteis. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. Quando ele fala todos, é a raça humana inteirinha. E todos se tornaram inúteis. Então, no quesito salvação, o homem não tem uma obra que ele possa fazer que lhe dê condições de salvação. Foi por isso que um dia Deus se transformou num homem, assumiu um corpo humano, veio aqui na terra, assumiu o lugar da humanidade e foi para a cruz e quitou a dívida do pecado de toda a humanidade e pagou o preço. O verdadeiro preço só se paga na cruz, e Cristo fez isso por nós. Então ele quitou a nossa dívida, pagou o preço do pecado na cruz e derramou a graça. Os méritos que ele alcançou na cruz são nos dados de graça. E o que é ser salvo?
A salvação começa aqui nessa vida. Eu encontrei Jesus, Ele me libertou do império das trevas. É isso que o crente tem que entender. De novo eu repito, o crente não precisa de culto de libertação, não precisa de imposição de mãos, não precisa de óleo na testa, não precisa passar em corredor de sal, não precisa de fogueira santa, não precisa de coisa ungida, não precisa de apóstolo, não precisa de pastor, não precisa de profeta. Por que ele não precisa de nada disso? Não é? Porque quando ele creu em Cristo, ele já foi liberto do império das trevas. Cristo arrancou ele do império das trevas, o Salvador verdadeiro, aquele que morreu e ressuscitou dos mortos e que está vivo e que habita dentro de nós. Quando a pessoa crê por esse dom da fé que Deus deu, ela crê em Cristo, Cristo liberta ela do império das trevas, acabou a prisão da vida dela, todas. Transporta ela e põe no reino do Filho do amor de Deus, nesse reino onde nós estamos. Eu não vou orar o Pai Nosso, venha o teu reino, isso aí é para o passado. Para nós o reino já veio e nós estamos neste reino. Então repetir essa frase, venha o teu reino, é a mesma coisa que não entender que o reino já veio depois da cruz, e que eu fui liberto das trevas e posto nesse reino, vivo neste reino agora. Liberto de todas as cadeias, prisões, liberto de tudo. Já aconteceu, agora a pessoa crê em Cristo. Se ela não aprender essas coisas, ela vai ficar anos nessas igrejas de lei, pagando preço, dando dinheiro, fazendo voto, propósito, sacrifício, buscando culto de libertação, caindo nessa macumba, sexta-feira de oração forte, que não passa de macumba, enrolação, que não é evangelho. E ela vai ficar anos com essa cabeça escravizada, sem saber que ela é salva. Agora, se ela cair numa igreja que ensina o evangelho da graça de Deus, então é como uma criança, ela vai ser pega na mão, vai ser ensinada a dar os passos, até se firmar nas suas próprias pernas e andar por sua própria fé, não precisando de ninguém mais para nada. Mas precisa ser ensinada. Se não for ensinado o que é ser salvo, o que já aconteceu com ela, o que Cristo já fez por ela, ela passa anos nesse evangelho de escravidão, buscando uma libertação que nunca chega. Ela vai ficar anos num culto de libertação, pondo a mão na cabeça, expulsando o diabo dela. Ela vai passar anos, décadas num lugar assim, acuada, amedrontada, sendo uma massa de manipulação por uma liderança que está interessado financeiramente na vida dela, no que ela tem e pode dar. Vai ficar anos assim, mas quando entende o evangelho da graça de Deus, ela é liberta de tudo. Isso é ser salvo. Olha o que... Aí a pessoa diga, mas pastor, então é de graça que isso vem para mim? É de graça. Então não preciso pagar preço para ser liberto. Eu não preciso ficar num culto de libertação gritando, não precisa. Só precisa crer no que Cristo já fez por você, e você é salvo, e nunca vai perder essa salvação, porque Ele te salvou e vai te manter salvo até o fim. Paulo ensinou isso para os Gálatas. Mas o que aconteceu? Chegou o pessoal da lei, pessoal do Velho Testamento. Para dizer pessoal da lei, pessoal do Velho Testamento que quer levar a igreja a ficar no Velho Testamento, pagando preço, fazendo voto, guardando sábado, fazendo festas de primícia, fazendo festas de tabernáculo, festa de judeus, da lei, que não tem nada a ver com a igreja. Então o pessoal da lei chegou e entrou na igreja dos Gálatas e disseram para os Gálatas: olha, o que Paulo pregou, o Cristo crucificado, não é o suficiente. Vem para cá, vem guardar sábado, fazer festa de primícia, pagar preço, fazer voto, fazer batalha, guerrear contra os filisteus, né? E o que aconteceu com os Gálatas? Eles deixaram esse ensinamento da graça de Deus que Paulo ensinou de lado e voltaram-se para a lei. Então Paulo diz o que no capítulo 1, versículo 6 de Gálatas? Nós falamos isso o ano inteiro, e cada vez que estamos falando, parece que precisamos falar mais. Paulo fala: admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou.
na graça de Cristo, foram chamados na graça, para outro evangelho, qual não é outro, senão há alguns que vos perturbam e querem fazer o que com o evangelho verdadeiro? Querem perverter o evangelho de Cristo. Quem são esses perturbadores? São esses que querem levar a igreja para o Velho Testamento, prender o pessoal no Velho Testamento, pagando o preço do Velho Testamento, debaixo de lei, com aquela cultura e mentalidade do judaísmo. Esses são os perturbadores. Você pode ver que toda a igreja que está debaixo de doutrina do Velho Testamento, o pessoal é perturbado, não tem paz, não tem certeza de salvação, não tem certeza de nada, tem medo de um monte de coisa, está carregado de obras até o pescoço para fazer e não consegue fazer tudo. Na mente deles foi posto isso: se você não der o dízimo, você vai para o inferno, você é ladrão, você está roubando a Deus, né? Amedrontam a pessoa, porque a lei põe medo, e executa as pessoas. Então toda igreja que só vive no Velho Testamento, o povo é um perturbado, não tem paz, não tem certeza de salvação, não tem alegria. Eles estão presos na roupa, na aparência, no paletó e gravata. Quero ver os pregadores da graça largar os paletó. Quero ver, porque paletó para mim também era lei. Por que tem que usar paletó, né? Vocês entendem ou não? É uma questão pessoal. Eu uso camiseta assim mesmo, tênis, calça jeans. Não sou mais robotizado. Então quem são o pessoal da lei para nós hoje? São esses que levam a igreja para o Velho Testamento, para o segundo boi, para a história de José, para as fogueiras santas de Monte Sinai. São esses que só pedem dinheiro, 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 que constrói o maldito templo de Salomão, que trouxe maldição para a cidade de São Paulo. Por quê? Porque trouxe lei, eles se vestem de sacerdote, eles estão praticando uma coisa que foi abolida na cruz, é abominação diante de Deus isso. Nossa, estou brabo hoje, tô, né? Essa gente entrou lá, e Paulo fala: eles vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Aí depois Paulo fala: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, se vai pregar evangelho que vai além desse evangelho da graça, presta atenção como isso é sério, seja que temos pregado, seja maldito, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que recebesse, seja anátema. Olha como Paulo falou isso sério. Paulo não está com coração raivoso falando assim. Paulo não está com ira no coração falando assim. Paulo conhece o que é a graça de Deus, e ele sabe que é uma coisa tão terrível alguém deixar o evangelho da graça de Deus e voltar para uma lei que já acabou na cruz, voltar por um sistema judaico que acabou na cruz. Ele sabe que é uma coisa perniciosa, destrutiva para a fé das pessoas. Então ele fala: seja maldito, com o coração cheio de amor. Aí chegamos no texto que lemos. Aí Paulo fala, versículo 10 do capítulo 1: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então vou dizer uma coisa para você, e para vocês todos que me ouvem e nos acompanham pela internet: quando você começa a pregar o evangelho da graça de Deus e expor essas verdades, os homens não gostam, o sistema religioso não gosta, os pastores que são ricos de igrejas grandes não gostam que os membros saibam essas coisas, né? Não agrada a homens, não agrada, porque o evangelho da graça de Deus, sem você querer, ele denuncia o falso evangelho. É só você começar a pregar o evangelho da graça de Deus, é inevitável que ele vai denunciar o falso evangelho. Ele tira a máscara do falso evangelho, ele torna o falso evangelho despido, porque o evangelho da graça de Deus revela tudo aquilo que Cristo fez por nós, que já está feito, que é tudo de graça. E ele revela toda a incapacidade da velha aliança de ter feito o que Cristo fez por nós. Então ele desnuda o falso evangelho, e o povo passa a pensar, acreditar e ver
que estava escravizado num sistema que não sabia. Então Paulo fala: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Agora vem a coisa definitiva. Se eu agradasse a homens, eu não posso ser servo de Deus, servo de Cristo. Então, se você pregar esse evangelho que agrada a homens, que agrada os políticos que você traz na igreja, você põe no púlpito lá para fazer campanha para ser reeleito, aí você manipula a cabeça da igreja toda para votar nele, entende? Se eu agradasse ainda a homens, Paulo fala, eu não poderia ser servo de Cristo. Então, agrada a homens, a igreja para agradar homens não pode ser servo de Cristo, porque o evangelho da graça não agrada. Ele desmancha o sistema, ele revela o sistema, ele revela quem é verdadeiro e quem é falso, ele revela quem está atrás do dinheiro das pessoas e os que pregam o evangelho honestamente e verdadeiramente. Ele desnuda tudo isso, não tem como esconder. Então, se eu quiser agradar a homens, então não dá para pregar o evangelho de Cristo, o evangelho da graça de Deus. Aí ele vai dizendo, versículo 11: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. E agora vem o que nós vamos falar, que é maravilhoso. Então o que ele está dizendo? Irmãos, o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. E agora ele mostra porque não é segundo o homem. Porque eu não o recebi, nem aprendi de homem algum. Mas Paulo, como assim, Paulo? Você não recebeu e não aprendeu de homem algum, quer dizer que nenhum homem te influenciou? Mas Paulo, Pedro não fez a tua cabeça? João não te influenciou? Tiago, os que eram considerados colunas no início da igreja, eles não te influenciaram, Paulo? E Judas não te influenciou? Paulo iria dizer não, Pedro não me influenciou, Tiago, nem João, ninguém me influenciou. O que eu estou pregando eu não aprendi de homem algum. Pedro não veio assim, ó, Paulo, faz isso, isso e aquilo. Não, Paulo não teve isso. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não. Tiago não veio falar, olha Leila. Não, Tiago não veio falar isso. Então Paulo não teve influência de pensamento humano naquilo que ele recebeu de Cristo. Então alguém falou assim, mandou um zap para mim: ô pastor, estou contente ouvindo o evangelho da graça, o senhor me indicaria algum livro que fala sobre o evangelho da graça de Deus, que para mim me aperfeiçoar mais nesse conhecimento? O que eu respondi para ele? Não, só te indico a Bíblia, porque se eu indicar livro de alguém, a graça vai ser posta na tua cabeça de acordo com a cabeça dele. Então é só Bíblia, livro de mais ninguém. Ah, pastor, o senhor nunca leu? Olha, lá em casa eu tenho um armário lá no fundo com mais de 2.000 livros, que eu li a vida inteira, eu vivia devorando livros. Qual a conclusão que eu cheguei? Nenhum deles, nem dos pregadores do passado, né? Eu sei que falam muito de Spurgeon, de Finney, de Moody, tudo muito bonito. Mas nenhum desses livros, eu tenho lá de Calvino, as Institutas de Calvino, tudo que ele escreveu sobre a predestinação, tudo, coisa valiosíssima, aprendi muita coisa lá, mas nenhum desses livros me ensinou o evangelho da graça de Deus como eu vejo hoje. Pegaram um pontinho ali, pegaram outro pontinho aqui, mas claramente como foi desnudado hoje, aquilo é um monte de lixo, não vou nem dar para ninguém para não fazer mal. No fim é jogar tudo fora. Vocês estão entendendo ou não? Então Paulo não aprendeu de homem algum. Por que eu falo assim, meus irmãos? O cara é pastor lá nos Estados Unidos, um país de primeiro mundo que todo mundo tem dinheiro. Está com uma igreja rica, só fala em prosperidade, está nadando no dinheiro. Aí ele escreve um livro lá, manda para o Brasil, que é um monte de gente pobre. Aí os daqui ficam lendo o livro dele, não faz a diferença que ele está no lugar de primeiro mundo, que não tem o desemprego que tem aqui, que não tem a economia que tem aqui. E ele pega essas ideias de prosperidade de um americano e quer implantar aqui no Brasil e vai explorar o povo. Vocês estão entendendo ou não? Não sabe distinguir
um país pobre de um país rico. Aí começa a trazer, de onde vem esse ensino de prosperidade que esses pastores da televisão de hoje pregam? Não vem tudo do estrangeiro? Vem ou não vem? Eles ficaram igual aos pregadores estrangeiros. Não trazem, um da televisão não trazem um monte de estrangeiro para pedir R$900 na televisão, para fazer voto de R$1.000. Ai, estou com uma unção de prosperidade. Você não viu isso na televisão há pouco tempo atrás? Não é tudo estrangeiro. Então começa a ler o livro dessa gente. Esse livro não é evangelho. Então, fora livro, não leio mais. Só quero ler as cartas de Paulo e acabou. Então Paulo não aprendeu o evangelho de homem algum. Ele não foi aprender de Pedro, de João, de Tiago. Não estou desmerecendo os outros apóstolos, mas ele está dizendo: não recebi nem aprendi de homem algum. Então Paulo, como você aprendeu? Aí ele fala: mediante o quê? Revelação de Jesus Cristo. Então o próprio Jesus Cristo abriu o entendimento dele e revelou. Presta atenção. O que Pedro fala? Nenhuma profecia de particular interpretação, mas no entanto homens santos, inspirados pelo Espírito Santo, é que escreveram as profecias. Foram homens santos, inspirados. Inspiração é uma coisa, a inspiração passa pelos sentimentos do homem, passa pelas emoções dele. Ele pode ser inspirado por um monte de coisa. Inspiração é bom, mas Paulo não foi inspirado. Para ele teve revelação direta, não passou pelas emoções dele, sentimentos. Revelou, abriu o entendimento direto. Jesus Cristo e ele. Jesus Cristo não foi chamar Pedro para assistir, não foi chamar João. Jesus Cristo revelou direto para ele. Vocês estão entendendo que é muito mais do que ser inspirado? Revelação é muito mais do que, no momento me senti inspirado por Deus. Inspiração passa pelas emoções do homem, está sujeito a falha e a personalidade. Mas revelação não passa, revelação vem de Deus, a coisa é muito diferente. Então o que Paulo diz? Porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Ele fala: vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Como de sobremaneira eu perseguia a igreja e devastava a igreja. E na minha nação, quanto ao judaísmo, olha como Paulo era, avantajava-me a muitos da minha idade. Ele ultrapassava os judeus, os homens da idade dele. Ele tinha vantagens muitas sobre os da idade dele. E ele diz: sendo extremamente zeloso das tradições de meu pai, dos meus pais, que era a lei. Mas quando, porém, o que me separou antes de eu nascer, então antes de Paulo nascer nesse mundo, antes de ele ser gerado no ventre da mãe, Deus já conhecia ele e já tinha dado um ministério para ele, e ele ia entrar no mundo. Ele foi separado antes dele nascer, porque ele era um predestinado. Vocês estão entendendo ou não? Então ele foi: mas pastor, eu não entendo isso. Como é que Deus poderia separar ele antes dele nascer se ele não existia? Não existia nessa nossa dimensão. Mas para Deus ele já existia. Então antes de Paulo nascer, Deus determinou: esse vai ser o pregador do evangelho da graça de Deus, escolhido, que vai fazer essa obra. Aí Paulo nasceu, passou muitos anos sem saber nada disso. Ele era judeu, extremamente zeloso das tradições dos pais. Ele não sabia de nada disso. Vocês entendem ou não? Ele não nasceu sabendo de nada disso. Deus deixou ele ser judeu, zeloso, extremamente zeloso das tradições, estudar bastante o Velho Testamento, dominar muita coisa, Deus deixou ele solto durante muitos anos. Mas quando chegou o tempo de Deus, o tempo certo, Deus mudou a vida dele. Então a mesma coisa nós participamos muitos anos da igreja comum, igreja de lei, de jugo, sem entender nada, não é verdade? Fizemos tudo, olha, eu estava falando com o Walter, sabe o que eu fazia?
Hoje é dia de história, né? A gente chega com o coração tão aberto na igreja que quando chegava na hora de dar o dinheiro, a oferta, o dízimo, tinha um amigo meu que estava desempregado. Para ele não ficar sem dar nada, eu pegava do meu bolso, punha na mão dele para que Deus abençoasse ele. A gente, coração aberto, você não entende nada, não é verdade? Quanto que eu fiz isso? Eu lembro que eu trabalhava no Banespa, trabalhei a vida inteira lá, e assim eu me aposentei. Não vou falar isso. Então, o que a gente fazia? Quando você ia sair de férias, você tinha lá uma lei que você podia pegar um salário de empréstimo sem pagar juros, entende? E descontava mês a mês sem aumentar os juros de nada. Então você ia lá, pegava aquele salário. O que eu fazia com aquele salário? Sem ninguém pedir, ia lá na igreja. Todo ano que eu saía de férias, pegava aquele salário para pagar em 10 vezes, sem juros, sem nada, e dava lá. Você vem com aquele coração. Fala a verdade, você faz tudo. Eu abri a igreja, olha que a igreja era lá na rua Padre Machado, estação Santa Cruz do metrô. Eu morava aqui na Água Fria. Eu tinha horário para chegar lá, cumprir, chegava na frente, todo mundo tinha que atravessar São Paulo. Às vezes eu ia pela 23 de maio, tinha trânsito, eu ia por cima, um sufoco. Eu e minha esposa voava. Mas durante 15 anos eu cumpri tudo isso, era homem de guerra, né? Vocês entendem ou não? Mas nunca tinha entendido o evangelho da graça de Deus. E tinha um coração generoso, aberto. Me matei de fazer coisas, por isso que eu falo. Muitas coisas que você faz na igreja, você pensa que é para Deus, mas é para o homem, é para o dono, para o cara que administra a igreja. Você constrói coisas. Ficamos construindo um lugar lá em Juquitiba, 8 anos trabalhando, carregando pedra, fazendo buraco com as próprias mãos, não é? Construindo acampamento para 200 pessoas, 1001 coisas. Você pensa que é para Deus, mas não é, é para a família, é para o dono da igreja, para o líder. Se matamos de construir, punha dinheiro, fazia de tudo de graça. Depois o tempo passa e você fala assim: meu Deus, quanta coisa que eu me matei para fazer não é obra de Deus, era obra da cabeça do líder. Só que eu era ingênuo, não pensava. Vocês estão entendendo ou não? E você faz tanta coisa, atrapalha até a tua própria vida, para agradar aquilo que falam que é obra de Deus, mas não é. Aquilo era obra da organização. Depois você sai de lá, para quem que fica tudo aquilo que você construísse e matou? Para o dono da igreja, para a esposa, para os filhos, não fica para eles? Quem que vai usufruir de tudo aquilo? Eles são a nata a igreja, nem é de Deus, é deles, não é verdade? Sim ou não? Então a gente passa um período cego, mas Deus sabe, ali dentro está um predestinado, um que vai acordar. Você entende? Vai acordar. Você pode ter certeza que todo aquele que é chamado por Deus, ele pode ficar 20 anos numa igreja de lei, 30 anos, seja lá o que for, mas se é de Deus, vai chegar o tempo, que nem o apóstolo Paulo, chegou um tempo que ele acordou, e teve revelação do evangelho. Assim, o Brasil hoje, através do YouTube, está acordando milhares de pessoas através da pregação desse arroz com feijão que a gente prega da graça de Deus. Gente de 20, 30, 15, 40 anos enfiados dentro da igreja cega, debaixo de lei, estão acordando como Paulo acordou um dia. Então Paulo passou um tempo sem saber nada disso, sendo judeu, debaixo de lei, trabalhando, estudando, se esforçando, não é? Até sem saber que era um chamado, um predestinado. Então vamos ver, até que aconteceu isso. Vamos lá, Atos capítulo 9. Lembra que nós estamos dizendo isso, o evangelho que Paulo, ele diz: eu não aprendi nem recebi de homem algum, mas foi mediante revelação de Jesus Cristo. Então Atos capítulo 9, vamos ver o que aconteceu com ele a partir do versículo 1. Então a igreja já existia, os demais apóstolos já eram apóstolos. Pedro era o maioral da igreja, era o mais dinâmico da igreja. Quando Paulo está se convertendo aqui, todo mundo já tinha vendido tudo que tinha, posto aos pés dos apóstolos, ter ficado pobre. A igreja de Jerusalém, cuja liderança é Paulo, já é uma igreja que tem dinheiro. Vocês estão entendendo ou não?
Pedrão não saiu para fazer viagens missionárias. Quem foi fazer viagem missionária? Paulo que foi. Pedro ficou lá no bem bom de Jerusalém. Eles perseguiam Pedro lá? Não, perseguiam quem? Paulo, por causa do evangelho da graça de Deus. Então vamos ler capítulo 9 de Atos, versículo 1. Então Atos capítulo 9. Saulo, que é Paulo, né, respirando ainda ameaças e morte. Olha o coração de Paulo. Ele quer matar aquela gente que está nas sinagogas, que crê em Jesus Cristo. Olha como ele é rancoroso, está com ódio. A religião faz isso. A religião xinga pelo WhatsApp, te condena, né? De vez em quando eu recebo umas mensagens, gente com raiva de mim. Eu estou falando do evangelho da graça de Deus, me xingam lá. Outro dia eu estou em casa, toco o telefone, pois não, pastor Valdir, sou eu mesmo. Eu discordo do que você está pregando. Eu falei, tá bom, pode discordar, né? Você trata a pessoa bem. Tem um membro aqui da igreja que falou assim, eu não vou mais fazer isso, é questão de ser dizimista, isso e aquilo, porque agora o véu rasgou. E me mandou um vídeo seu. Eu discordo, porque você está anulando o Velho Testamento. Eu falei, pode discordar, mas que o Velho Testamento acabou. É que ele sofreu afronta, que alguém na igreja, não vou mais dar o dízimo, aqui ninguém mais manda em mim. Então ele ligou para brigar comigo. Vocês entendem ou não? E muitos vai abrir o entendimento. Então, você sabe que a religião cria rancor, vira inimigo, as pessoas ficam com raiva. Te xingam, é crente, mas te xinga, manda os WhatsApp te xingando, brigando. Ainda bem que os elogios são maiores do que os xingamentos. Mas vamos em frente. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, né, eles tinham ainda a fé em Cristo como o caminho, assim homens como mulheres os levasse presos a Jerusalém. Então olha o coração de Paulo. Ele nem sabe que é um chamado, ele nem sabe, nem crê que Jesus Cristo existe. Ele está enfurecido com autorização. Ele vai para a cidade de Damasco, que é a cidade dele, e se ele entrar numa sinagoga, ver alguém que crê em Cristo, ele vai prender, trazer para Jerusalém para ser punido. Ele tem autoridade para isso. Seguindo ele estrada fora, versículo 3. Ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra-te na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém, só Paulo viu. Então levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando pela mão levaram-no para Damasco, onde esteve 3 dias sem ver. Já entrou em jejum. Olha o judeu aqui, ó. E durante os 3 dias nada comeu. Vou entrar em jejum, porque era o judaísmo em ação, né? Então repare bem, Paulo está dizendo que ele não aprendeu o evangelho de homem algum, ele teve revelação de Jesus Cristo. Ele está indo enfurecido para prender alguém que está na sinagoga, que crê em Cristo, lá na cidade de Damasco. Ele não está buscando a Deus, ele não está se arrependendo dos pecados, ele não está no culto assim, levanta a mão, quem vai aceitar Jesus, né? Ele não está assim, Deus, fala comigo, fala, Senhor, né? Aquela cantoria toda, fala comigo, Senhor, né? Não, ele está lá, eu vou prender aquela gente. Essa gente está manchando a minha religião, está manchando a minha fé. Eu sou tradicional dos meus pais, eu sigo toda essa tradição da minha nação. Como que essa gente vem querer anular tudo isso? Ele está com raiva. Mas no meio do caminho, uma coisa que ele nunca imaginou que ia acontecer, aconteceu. Veio uma luz do céu, brilha sobre ele, ele cai por terra. Não tinha nenhum cavalo aqui. A turma fala Paulo que é do cavalo, mas não fala nada. E ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Quem és tu, Senhor? Ele não sabe nem o que está acontecendo. Aí quando ele ouve: eu sou Jesus a quem tu persegues, fez assim nele, abriu o portal. Vocês estão entendendo ou não? Ele começou a enxergar numa outra dimensão. Começou na mente dele
quando ele ouviu aquela voz, um portal espiritual abriu e ele teve revelação de que Jesus Cristo era aquele que foi prometido na religião dele, que era aquele que viria a morrer. Abriu os olhos dele. Ele não falou assim: ó Senhor, me perdoa os pecados, eu estou arrependido dos meus pecados, eu estou confessando os meus pecados. Não, é isso que a igreja ensina, mas não aconteceu nada disso com Paulo. Quando ele foi aberto o entendimento dele e Cristo se revelou para ele, ele viu numa outra dimensão: Jesus Cristo é real, ele é verdadeiro, e tudo que eu estou seguindo não é mais a verdade. Vocês estão entendendo o contraste ou não? Não é? Ele nem esperava que isso ia acontecer. Até segundos antes da luz brilhar, ele está lá acreditando na religião dele, cumprindo o ritual da religião. Mas quando a voz veio, a voz fez tum, em segundos, presta atenção como é a coisa, em segundos, tudo aquilo que ele acreditava, que ele seguia, que ele fazia e participava, em segundos ele viu que aquilo não era mais. Em segundos ele viu que aquilo que ele não acreditava, que ele estava perseguindo, que não era, que jamais poderia ser, era. Em segundos. É assim que acontece com o Evangelho da Graça. Você está 20 anos enfiado numa igreja, fazendo tudo o que eles te pedem, mas de repente vem uma voz. Quando cai aquele, Deus abre o entendimento, um segundo faz assim, tum, você enxerga o que nunca enxergou. E você enxerga que tanta coisa que você fazia não era evangelho e nunca foi. Está entendendo que é uma revelação? É Deus dar a conhecer aquilo que jamais a gente poderia conhecer por si mesmo, e ver o que jamais poderia ver por si mesmo. Ele abre um portal, para você entender, eu estou usando essa palavra portal, para você enxergar um mundo espiritual que você nunca tinha visto, mas tinha sede por ele e não sabia. Tinha sede por ele e não sabia. Aí abre o entendimento e você descobre uma coisa que você não imaginava que fosse assim, e era. Então, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. Imediatamente dentro dele aconteceu. O véu rasgou. Ele enxergou numa outra dimensão. Aquele que ele perseguia e não acreditava era verdadeiro. E a partir de então, aquilo que ele achava que era verdadeiro e ele seguia, passou a ser falso e mentiroso. Vocês estão entendendo a diferença? Ele falou: o evangelho que eu não recebi nem aprendi de homem algum, ninguém veio me ensinar esse evangelho que eu prego. Paulo está dizendo isso. Então o que aconteceu? Versículo 10, olha lá. Ora, vim de Damasco um discípulo chamado Ananias, disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Agora olha lá, na mesma hora que Deus está falando com Ananias, Deus está dando uma visão para Paulo, ó, simultaneamente, presta atenção. Deus está falando com Ananias, e no versículo 12, Paulo está bem longe, está lá na rua chamada Direita. E Deus dá uma visão para ele, preparando ele. Viu entrar um homem chamado Ananias. Na visão, ele teve até o nome do homem que ia entrar lá onde ele estava. Isso antes de acontecer. Ele viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ele nem conhecia Ananias. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Agora olha que Jesus revelou para Ananias. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este para mim é um instrumento escolhido. Escolhido para quê? Para levar meu nome perante os gentios e reis, bem como também para os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então olha que Deus responde para Ananias, que Jesus responde para Ananias: esse é um instrumento escolhido para mim, para levar, já deu um ministério para levar o meu nome aos gentios e reis da terra.
Deus escolheu Paulo, predestinou Paulo para isso sem que Paulo soubesse. Passou anos sem saber que isso era real, né? E Paulo ia ter um ministério pautado pelo sofrimento por causa desse chamamento, desse ministério que Deus havia dado para ele. Entende? Olha que coisa fantástica. Eu não sei se você vê. Um homem da lei, coração duro, perseguidor, quer matar aqueles que estão crendo em Jesus Cristo, persegue a igreja. Um pouquinho antes tinha segurado as roupas de quem? Qual foi aquele que foi apedrejado? Um pouquinho antes ele estava lá liderando uma turma que pegou Estevão, que era um discípulo do Senhor, matou Estevão apedrejado. Ele consentia na morte de Estevão. Ele estava um pouquinho antes aconteceu isso com ele. Um pouquinho antes. Meu Deus, eu perdi o rumo aqui agora. Está entendendo isso ou não? Mas agora ele tinha os olhos iluminados, estava vendo aquilo que nunca tinha visto, e recebendo um ministério que seria pautado por muito sofrimento na vida dele. Então é assim, gente, é assim. É assim, isso. Olha, cada vez que alguém manda um zap para mim e fala: pastor, meus olhos se abriram, eu falo: isso é um milagre para mim. Respondo com a maior alegria, porque para mim isso é um milagre, quando a pessoa tem os olhos do coração iluminados e enxerga uma dimensão no Evangelho que nunca tinha visto antes. Vamos ver outro relato de Paulo, que fala sobre esse mesmo assunto, porque Jesus não apareceu para ele só essa vez em Damasco e ele já ficou sabendo de tudo. Jesus apareceu várias vezes para ele. Quer ver? Vamos ver nos seus próprios lábios, lá em Atos capítulo 26, vamos lá, quando ele está diante do rei Agripa, quando ele tá preso, sendo levado para Roma, né? E ele está diante do rei Agripa. Então ele está contando o que aconteceu para ele, para o rei Agripa. Versículo 13 de Atos 26, olha o que ele fala: ao meio-dia, ó rei, indo eu a caminho fora, vi uma luz do céu mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me dizia na língua hebraica, que ele cita até a língua que a voz falou com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te, firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. O que Jesus está dizendo para ele? Jesus não ia aparecer só aquela vez ali na estrada de Damasco. Jesus iria aparecer mais vezes para ele. Por isso que o Evangelho da Graça de Deus, ele não soube instantaneamente. Jesus apareceu para ele mais vezes e foi revelando. É como se ele chegasse: senta aí, Paulo, vamos lá, está vendo lá o que Isaías disse? Olha eu aqui na cruz, Paulo, agora escreve: pela graça sois salvos. Olha lá, Paulo, tudo aquilo foi quitado. Você não aprendeu nos pés de Gamaliel tudo isso sobre a lei, Paulo? Agora olha aqui, vai lá para a lei. Está vendo que tudo isso cumpriu na cruz? Você entende Isaías 53 agora, Paulo? Entende? Eu fui pregado na cruz, já aconteceu isso. Anota, Paulo, anota, vai anotando. O diabo foi anulado e aniquilado na cruz. Vai, não, Paulo, despojando os principados. Aonde aconteceu isso? Vai. Como se Jesus fosse ditando para ele, ele foi. Vocês estão entendendo? Tendo revelação. Jesus apareceu várias vezes para ele. Então Paulo fala: meus irmãos, isso é muito significativo. Eu passei 20 anos sem entender isso que Paulo disse, porque eu não recebi nem aprendi o evangelho de homem algum,
mas foi como que Paulo soube? Mediante revelação. O próprio Jesus Cristo apareceu várias vezes para ele e revelou o quê? O evangelho da graça de Deus. Por isso que o conhecimento de Paulo superou Pedro, Tiago, João, Judas, superou a todos. Leia as cartas, leia a carta de Tiago, por exemplo. Tiago não fala nada da cruz, não fala nada do evangelho. O negócio dele é a língua, que fala muito, né? Os prazeres da carne, os primeiros lugares se você assentar. E o que Tiago fala ainda? Ele fala que a fé sem obras é morta. Ele começa dizendo que o homem, vamos ler lá para você ver como é isso. Tiago, vamos lá, para você ver como o conhecimento dele foi pequeno. Mas pastor, então o senhor não acredita que o livro de Tiago faz parte da Bíblia e é inspirado? Não, eu acredito. Deus achou tudo isso aqui bem escrito para a gente entender que Tiago viveu mais debaixo da lei, mesmo crendo em Jesus Cristo, do que entender o evangelho da graça de Deus. É inspirado para a gente ver isso, a diferença daquilo que Paulo enxergou e daquilo que os apóstolos enxergaram. Olha lá, capítulo 2 de Tiago. Meus irmãos, versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé e não tem obra? Totalmente ao contrário do que Paulo ensinou. Olha lá. Pode acaso semelhante fé salvá-lo? O que Tiago está dizendo? Que adianta, meus irmãos, que proveito tem se alguém disser que acredita e não tiver obras? Pode só essa fé salvá-lo? Ele está questionando. Efésios 2:8, olha lá, que ele fala: se um irmão ou uma irmã estiverem encarecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, é o quê? É morta. O que Paulo disse? O homem não é justificado por obras, é justificado pela fé. Totalmente ao contrário. Continua, versículo 18. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as minhas obras mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Quer, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que fé sem obras é inoperante? Agora ele vai contradizer tudo que Paulo disse. Presta atenção que está aí, para a gente enxergar isso. Olha lá, não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado? Vai lá em Romanos capítulo 4, o que Paulo fala? Abraão não foi justificado por obras. O que Tiago está dizendo? Olha como ele era um apóstolo que creu em Cristo, e o livro dele está debaixo de lei. Olha lá, olha o que ele diz no versículo 21. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o seu próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura: ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Vai lá para Romanos 4 agora, para você ver a diferença do que Paulo conhecia e de que Tiago está dizendo. Vamos lá, Romanos 4. Paulo vai falar totalmente ao contrário do que Tiago diz. Paulo vai dizer que Abraão foi justificado por fé antes de que houvesse qualquer obra. Olha lá que Paulo fala: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Pois se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, não porém diante de Deus. E aí Paulo vai explicando que Abraão não foi justificado por obras, foi justificado pela fé. Então repare que o entendimento de Tiago está inspirado por Deus, está na Bíblia, é verdadeiro, para nós sabermos que Tiago nunca entendeu como tinha que entender a graça de Deus, porque ele contradisse tudo aquilo que Paulo falou. Vocês estão entendendo a diferença ou não? Então Paulo teve revelação direta de Jesus Cristo a respeito do evangelho da graça de Deus. Então convém-nos estudar. Por que é que a gente estuda todas as cartas de Paulo? Porque esse é o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações. O que foi revelado ao Paulo, ninguém da velha aliança conheceu. Davi conheceu um pouquinho sobre a descendência dele e viria o Messias.
mas não conheceu nada de Cristo em vós, esperança da glória. O mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, agora foi revelado aos seus santos, que é esse evangelho. Ninguém lá conheceu as cartas de Paulo. Está bem claro isso, queridos? Então, como Paulo aprendeu esse evangelho da graça de Deus? Ele não aprendeu de homem algum, mas foi mediante o quê? Revelação. O que é uma revelação? Deus abre um portal no mundo invisível e me faz conhecer um conhecimento que tem lá, que nenhum homem conheceria por si mesmo se Deus não abrisse o entendimento. Está bem claro isso na sua mente? Sim ou não? Então vamos lá, Atos capítulo 20, só para nós lermos o ministério de Paulo. Atos 20 e 24, onde Paulo fala: em nada, porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Qual foi a carreira e o ministério do Senhor Jesus que ele recebeu? Testemunhar. Testemunhar o quê? O evangelho da graça de Deus. Então, qual a conclusão que a gente chega? Que eu só posso entender o evangelho da graça de Deus por revelação, se Deus abrir o meu entendimento. Vocês entendem isso ou não? Olha quantas coisas nós passamos para chegar até aqui hoje. Não foi Deus que abriu o entendimento? Não foi Deus que fez a coisa iluminar e a gente enxergar o que a gente nunca tinha enxergado e visto? Sim ou não? E nos libertou do sistema, né? Coisas que em outro tempo a gente brigaria por ele, nós abrimos mão e fomos libertos com conhecimento totalmente diferente. Vamos ver uma oração que Paulo fez em Efésios capítulo 1. E Paulo sabia da profundidade, da grandeza. Só mais um detalhe que eu esqueci. Vamos lá, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Vamos lá, segundo aos Coríntios 12, onde Paulo vai falar uma coisa sobre as revelações que ele teve do Senhor, né? Segunda carta de Paulo aos Coríntios 12, ele diz, versículo 1: se é necessário que eu me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações que Jesus Cristo disse para ele. Paulo não é alguém orgulhoso, mas ele viu coisas extraordinárias. Ele fala: não convém me gloriar dessas coisas. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, eu vou passar as visões e revelações do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus tinha revelado para ele. Aí ele fala: conheço um homem, que é ele mesmo, um homem em Cristo. Onde esse homem estava? Em Cristo, na nova aliança. Ele estava em Cristo, que há 14 anos, já fazia 14 anos que isso tinha acontecido, foi arrebatado até o terceiro céu. Está entre colchetes, isso foi acrescentado. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso. Para aí, primeiro ele diz assim: conheço um homem, no versículo 2, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Agora no versículo 3 ele está dizendo que foi arrebatado, no versículo 4, foi arrebatado ao paraíso. Então, qual a dedução que a gente chega? Terceiro céu e paraíso são a mesma coisa. Então, quando Jesus disse para aquele ladrão da cruz: hoje você vai estar comigo no terceiro céu, no paraíso. Vocês estão entendendo? Não é a mesma coisa? Não está escrito aqui? Agora, pastor, mas isso não, deixa os mais para lá, está escrito. Então ele está dizendo que ele, se fora do corpo, se o corpo foi junto ou deixou de ir, ele foi projetado por Jesus Cristo a uma dimensão chamada terceiro céu. Ele foi lá ver as coisas como são no paraíso. Ele viu com os olhos dele. Vocês estão entendendo quem é que escreveu essas cartas? Que nível de homem, que conhecimento Paulo teve, que escreveu essas
14 epístolas. Vocês estão entendendo quem é que está nos ensinando o evangelho? Não é brincadeira. Então o que ele diz? Foi arrebatado até ao paraíso e ouviu palavras inefáveis. Ouviu palavras inefáveis, os quais não é lícito o homem se referir. Então, onde é que Paulo teve mais revelação do evangelho? Cristo apareceu para ele várias vezes. Será que ele não foi até o terceiro céu e lá Jesus não falou assim: escreve, Paulo? Escreve, Paulo. Vocês estão entendendo ou não? Ele foi até lá. Não, de vez em quando aparece, deixa eu falar isso, de vez em quando aparece lá aquele que foi arrebatado no inferno e veio para voltar como é o inferno. É tudo baboseiras que passa no YouTube aí. Alguém que morreu, foi no terceiro céu e voltou para contar como é lá. Se a Bíblia não revela essas coisas, isso aí é tudo baboseira. É gente que quer ganhar dinheiro escrevendo livro, que quer ter esses testemunhos, inventa esse monte de história que nunca aconteceu. No YouTube está cheio desses mentirosos. Desculpa eu dizer, são mentirosos e enganadores, porque as revelações que eles têm lá do céu não tem nada a ver com a Bíblia. Não tem nada a ver com a Bíblia. E corre as igrejas dando testemunho e vendendo os testemunhos deles. Tudo enrolação. Às vezes é criação da cabeça deles isso aí. E ele ouviu palavras inefáveis, a qual não é lícito o homem se referir. De tal coisa me gloriarei, Paulo diz. Não, porém, de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Versículo 6. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que de mim vê ou de mim ouve. Então Paulo foi até o paraíso de Deus e ouviu e viu. E ouviu e viu. Então é um homem, olha, repare bem. Depois que Jesus ressuscitou, se você ler Atos dos Apóstolos, ele passou 40 dias ali com os discípulos, falando um montão de coisa. Mas ele não tinha sido glorificado ainda, vocês estão entendendo ou não? Mas depois que ele foi glorificado, ele não apareceu mais para Pedro, Tiago, João. Ele apareceu só para Paulo. Então Paulo viu ele naquela forma ressuscitada, glorificada. Paulo não conheceu Jesus antes da cruz. Paulo conheceu Jesus ressuscitado e glorificado, brilhando. Pode ver que quando Jesus aparece para ele, ele falou: a luz mais intensa que o sol. Imagine como Jesus estava, o estado corporal dele. E esse corpo que Jesus está e está até hoje, foi aquele mesmo que ressuscitou dos mortos, aquele mesmo que ele andou na terra, morreu, ressuscitou, comeu pão e peixe com eles depois da ressurreição e foi glorificado. Está um corpo glorificado, que é o corpo que nós teremos no arrebatamento da igreja ou na transformação que vai vir. Está bem claro isso, queridos? Então Jesus não apareceu mais para ninguém nesse estágio, só para Paulo, e fez Paulo conhecer esse evangelho da graça de Deus. Agora vamos lá para Efésios. Nossa, só mais um pouquinho, vocês vão ter paciência. Efésios capítulo 1, que Paulo faz aquela oração pelos Efésios. Depois de Paulo falar dos lugares celestiais, né? Efésios 1:3, Paulo diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Aí ele vai dizer a predestinação, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Quando? Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o que propusera a sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual nele nós temos o fim da escravidão, a redenção pelo seu sangue e a remissão de todos os pecados, segundo a riqueza da sua graça. Que Deus derramou essa graça abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, centralizar nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual também fomos feitos por herança,
predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também Cristo, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Depois de Paulo dizer tanta coisa intensa e profunda, ele para um pouquinho e fala: meu Deus, será que a igreja está entendendo? Não deve estar entendendo tudo que eu disse. Então ele vai fazer uma oração. Por isso, eu tendo ouvido a fé que é entre vós no Senhor Jesus, o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. E o que Paulo pedia para eles? Paulo viu o terceiro céu, teve revelação do evangelho, viu Jesus Cristo, viu tudo, sabia que a coisa era intensa demais. Eu olhava para os Efésios, depois de ter falado tudo isso que nós acabamos de ler, pequenininho, com uma mentalidadezinha, tanto que tinha que ver. Então Paulo fala: só resta uma coisa, preciso orar por eles. E o que Paulo pedia para eles? Paulo pedia isso: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, conceda a vocês, Efésios, e a todos nós, o quê? Espírito de sabedoria e de revelação. Sabedoria e revelação de quê? Do pleno conhecimento de Deus. Então Paulo fala assim: Deus, concede a eles, abre o entendimento deles, concede a eles lá no Espírito nascido de novo, o Espírito despertado, gerado pelo Evangelho. Concede o quê, Paulo? Que eles tenham sabedoria e revelação de quê? Um pleno conhecimento de Deus. Como eu vou ter esse pleno conhecimento de Deus? Através do Evangelho. Olha o versículo 18: iluminados os olhos do vosso coração, para que vocês saibam qual é a esperança de ser chamado por Deus. O que é ser um chamado na graça? Que esperança tem isso? Que riqueza, que grandiosidade tem isso? Ele diz: para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e a suprema grandeza do seu poder para nós que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Até aí, então, o que Paulo pedia? Paulo pedia para que o que aconteceu com ele, a revelação que ele teve do Evangelho, a igreja tivesse a mesma revelação que ele teve, que os olhos lá dentro do coração fossem iluminados, para que lá no espírito deles, onde nasceram de novo, tivessem sabedoria e conhecimento de Deus, enxergassem a outra dimensão. Vocês estão entendendo ou não? Então o que Paulo diz? Eu não aprendi esse evangelho de homem algum. Como você aprendeu, Paulo? Nós já lemos tudo isso aqui. Jesus Cristo apareceu para mim, não só uma vez, várias. Eu fui até o terceiro céu. Eu tive revelação desse evangelho da graça de Deus. Você tem sede disso? Eu tenho sede disso. Sede de ver e sede de anunciar. E assim a gente termina a palavra de hoje. Fala assim: amém.